Vamos analisar o que nós chamamos de diagrama de fases. Bom, essas linhas aqui nós chegamos a ver separadas na aula anterior, na aula passada, né? Vimos todas elas. Agora vamos analisar, vamos juntar todas as informações que nós temos. Bom, nós temos 4 regiões desse diagrama de fases, certo? Está vendo uma cinza escura? Então, toda aquela parte ali representa o estado sólido. Temos uma azulzinha, que é líquido, uma cinza clara aqui embaixo, que é vapor, e uma amarelinha, que é o gás. Bora analisar cada uma dessas. Temos o trecho 1. Deixa eu colocar o vermelho para, de repente, ser mais fácil de ver. Esse aqui é o primeiro trecho, ó, que nós chamamos de curva de fusão ou solidificação. Fusão se eu for de líquido para sólido e solidificação se eu for de sólido para líquido, o contrário, né? A solidificação se for de líquido para sólido e fusão se for de sólido para líquido, tá? Essa é uma curva que separa os dois estados. O que eu posso analisar aqui? Eu tenho tem quatro possíveis situações. Primeira delas, se eu tenho um líquido a uma certa temperatura e uma certa pressão, tá? Acompanhe o eixo. Eu posso transformá-lo em líquido, ó, aumentando a sua temperatura. Eu aumentei a temperatura. Coloquei uma setinha, tá? Deixa eu apagar esse outro aqui então. Então, se eu aumento a temperatura, aqui é o eixo, né? Eu estou transformando um sólido em líquido. Tiago, eu já conhecia isso. Tá bom, então deixa eu ainda complementar essa história. Que se eu tivesse esse ponto aqui, vou colocar A e B. Estou no ponto B, ou seja, a minha substância está líquida. Eu consigo transformá-la em sólido, diminuindo a temperatura. Tiago, ainda não tem nada de novo para nós, com certeza. Agora, olha o que é interessante aqui. Se eu tenho um ponto A, uma substância no estado sólido, vê que ela está na fase sólida, eu consigo transformar ela em líquida, ó, não mais aumentando a sua temperatura, mas diminuindo a sua pressão. Viu lá agora esse eixo vertical? Eu diminuí a pressão da substância, ela se transformou em líquida. E o inverso também é possível. Ó, eu tenho ela em fase líquida, e se eu aumento a pressão, é possível que ela se transforme em sólido. Interessante, né? Muito bem. Tenho dentro desse nosso estudo uma segunda região, que seria o trecho 2. Esse trecho 2 nós chamamos de curva de vaporização, porque ela transforma líquido para vapor, ou de condensação, de vapor para líquido. Consegue perceber a fronteira? Então, bom, eu ainda não falei, mas nessa curva, tanto a 1 quanto a 2, qualquer uma daqui, eu tenho a composição dos dois formatos. Em cima da curva, tá? Bem aqui, eu tenho uma mistura de líquido e vapor. Da mesma forma como aqui em cima dessa curva, eu tinha uma mistura de sólido com líquido. É isso que acontece em cima da curva. Beleza. Bora fazer a análise agora dos pontos, né? Então eu tenho uma substância líquida, tá vendo que ela está na região do líquido, e se eu aumento a temperatura daquela substância, ela se torna vapor, certo? Não é isso que acontece? Aumentei a temperatura. E o contrário? Bom, agora estou com ela em vapor no B, e se eu diminuo a temperatura, eu vou liquefazer aquela substância. Então, eu vaporizei de A para B, mas de B para A eu consigo liquefazer.
Nada de novo, né? Só que da mesma forma, na parte da pressão, se eu tenho um líquido e diminuir a pressão desse líquido, ele vaporiza. É isso que acontece. Se eu pego um líquido e levo lá para o alto de uma montanha, a pressão diminui, que uma parte vaporiza. E da mesma forma, se eu tiver um vapor e aumentar a pressão, nós vimos na isoterma, de Andrews, eu tenho um vapor e aumento a pressão, ela vai liquefazer. Também interessante, né? Uma terceira faixa seria essa aqui, ó. O terceiro trecho, né? Que nós chamamos de curva de sublimação ou ressublimação. Ainda não vimos isso, vamos ver nessa aula, tá? Mas já dou de antemão. Lá no final da aula eu vou dar mais um exemplo. Que é a passagem do estado sólido para o vapor. Em cima da curva, eu tenho os dois estados, sólido e vapor. Tem substâncias que passam direto do sólido para o vapor? Tem, a gente vai ver já já. Que nós chamamos de sublimação ou ressublimação, dependendo do sentido. Então, bora analisar aqui. Eu tenho uma substância no estado sólido, vou aumentar a temperatura dela a tal ponto que ela vaporiza. Só de aumentar a temperatura. E também é possível, ou seja, eu vou sublimar ela. Mas também eu posso, ainda, né, no estado de vapor, diminuir a temperatura a tal ponto que ela solidifique. Ou, perdão, não solidifique, ela ressublime. Tá? A passagem de vapor para sólido é ressublimação, não é solidificação. Só que da mesma forma eu posso ter a substância A e diminuir a pressão a tal ponto que ela sublime. Ou tenho vapor e aumento a pressão para que ela ressublime. Muito bem. Bom, para terminarmos a análise do gráfico aqui, nós precisamos tratar de dois pontos. Primeiro é o que nós chamamos de ponto triplo. Está bem aqui no meio. É justamente o ponto que une todas as curvas, todos os trechos. O que significa? É um ponto que tem uma certa pressão e certa temperatura, em que nós encontramos os três estágios da matéria. Nessa pressão, nessa temperatura, nós encontramos a matéria no estado sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. Certo? Então, isso é que acontece nesse ponto exato. Bom, e o outro ponto é esse ponto crítico. Cuidado com esse ponto crítico agora, tá? Ele indica a temperatura, uma temperatura crítica, tá vendo aqui embaixo? Uma temperatura crítica e uma pressão crítica da substância, além da qual o vapor ou o estado gasoso, ele vai ser chamado agora de gás e não tem mais vapor, não tem. Tudo aquilo que eu fizer para que ele volte a ser vapor, tanto de mudança não existe uma mudança de pressão que faça com que esse gás transforme em vapor. Não existe uma transformação por pressão que transforma esse gás em vapor. Então, passou dessa temperatura, eu só consigo trazer de volta esse gás para vapor diminuindo temperatura. Tá? Então, por isso que aquela ali tanto a temperatura quanto a pressão é chamada de pressão e temperatura crítica. Certo? Bom, se eu precisar afirmar esses conhecimentos, dê uma olhada no livro didático. Bom, aqui nós temos o mesmo gráfico, o mesmo diagrama, né, de fases, só que de algumas substâncias diferentes. Uma delas é a água, tá? Porque você já sabe que a água, ela se comporta meio diferente. E não só a água, né? Temos algumas poucas substâncias, tá? Que trabalham desse jeito. Então você percebe que dependendo da posição, tá vendo aqui a de solidificação, o trecho 1, ele está meio inclinado. Esse gráfico ele foi conseguido por meio de experiências, tá?
Aqui eu estou só mostrando para vocês, para que você perceba que a água tem um comportamento diferente. Bora ver um exemplo aqui. Ó, a figura representa o diagrama de fase